Irmãos queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, para a revelação de Deus para as nossas vidas. Nessa tarde tão abençoada, tarde de Deus, a nossa meditação será em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, o Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Nós lemos Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 18. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos numa situação muito parecida com esta na qual Gideão estava. Quando nós olhamos para o nosso lado, olhamos para o redor, nós vemos que as coisas não estão fluindo, que as coisas estão difíceis, que as coisas estão complicadas. Nós olhamos e não vemos uma solução plausível, não vemos de onde poderemos tirar um socorro ou de onde virá o socorro para nos ajudar. Quando nós olhamos e descobrimos que a situação não está muito boa, nós somos tendenciosos, irmãos, a perder a fé, a perder a esperança, a perder a confiança no Senhor. E era este o quadro no qual Gideão estava vivendo. Ele estava vivendo uma situação tanto quanto desesperadora. Os medianitas vinham com todo o ímpeto, com toda a força, com todo o seu exército contra Israel. Quando os medianitas vinham, levavam tudo, mantimentos, animais. Enfim, era uma destruição total. O povo já estava assustado, não tinha mais esperança, não sabia mais o que fazer. Olhavam para um lado, não conseguiam ver socorro, olhavam para o outro, não conseguiam ver socorro, mas um dia aquele povo lembrou-se do Senhor. Aquele povo lembrou-se de Deus e clamou ao Senhor, pediu ao Senhor que olhasse para eles com misericórdia, olhasse para suas vidas com misericórdia. E o Senhor ouviu aquele clamor. Quando Israel levantou a sua voz, quando Israel levantou o seu clamor, o Senhor do céu moveu a sua cabeça, estendeu o seu braço de uma forma positiva. O Senhor dos céus, o Todo-Poderoso, olhou com compaixão para Israel e resolveu intervir naquela situação. Resolveu interferir naquele momento tão difícil. Mas o interessante, amados, é que geralmente Deus faz uso dos seus, o Senhor faz uso de instrumentos humanos, que são pessoas que estão com suas vidas dedicadas, com suas vidas consagradas, com suas vidas rendidas verdadeiramente ao Todo-Poderoso. O Senhor sempre move, o Senhor sempre age através da instrumentalidade do ser humano.
Mas para que nós possamos ser um instrumento de Deus, para que nós possamos ser usados pelo Senhor, é preciso que haja uma consagração, um dedicar-se por completo ao Todo-Poderoso. E aqueles que consagram-se ao Senhor, aqueles que dedicam-se ao Senhor, aqueles que colocam suas vidas segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Eterno, essas pessoas estão em condição de serem usadas por Deus. Quando Israel viu que a situação ficava cada dia mais difícil, quando Israel viu que não tinha solução, quando levantaram a voz, quando pediram socorro, quando clamaram pelo socorro, o Senhor olhou e enxergou Gideão. Enxergou Gideão. Talvez Israel olhasse para Gideão, certamente não conseguiria ver em Gideão alguém que pudesse fazer alguma coisa pelo país, alguém que pudesse fazer alguma coisa pela nação, mas o Senhor, ao olhar do céu, ele conseguiu enxergar Gideão. Conseguiu enxergar Gideão. E quando o anjo do Senhor veio recrutar Gideão para essa grande obra, quando veio chamar Gideão para essa grande missão, o anjo do Senhor olhou para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O interessante, amados, que ao lermos a sequência do texto, nós vamos descobrir que Gideão não se achava nesta situação. Gideão se achava alguém pequeno. Gideão achava que a sua vida era a menor dentre aqueles que eram da sua família. Gideão não conseguia enxergar a si mesmo como um homem valente, como um homem que pudesse fazer uma grande obra nas mãos do Senhor. Assim também é com a gente, amados. Quantas vezes o Senhor bate na tua porta e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. E você olha para um lado, olha para o outro e você vê o pastor, vê o apóstolo, você vê uma pessoa famosa, você vê outras pessoas que pregam bem, aquela situação toda, e você diz: não, não é comigo. Não, não é comigo. Porque eu sou o menor, eu sou o menor. Mas eu quero afirmar para você, meu amado, que o Senhor, Ele não se engana. Deus não se engana. Quando Deus te chama, Ele sabe o que está fazendo. Nós temos a tendência muito grande a achar que Deus se engana. Quando nós temos o chamado do Senhor, nós relutamos, nós não queremos atender, apresentamos algumas desculpas. É como se Deus conseguisse enganar-se. Mas eu quero falar para você e eu quero afirmar que Deus não se engana. Quando Deus chama, Ele sabe o que está fazendo. Quando Deus chama alguém para a obra, Ele sabe o que está fazendo, meu irmão. Se você é um daqueles que foi chamado pelo Senhor, mas você olhou para um lado, olhou para o outro, e você sentiu-se incapacitado porque há tantas pessoas com mais capacidade, e você recuou, e você não atendeu, e você não foi, eu quero afirmar para você que você subestimou Deus, você subestimou o entendimento do Senhor, você subestimou a sabedoria do Eterno, você falhou com o Senhor. A você que tem um chamado de Deus, não relute. A você que tem um chamado de Deus, não apresente desculpas. A você que tem um chamado de Deus, não fuja, não fuja, mas atenda o chamado do Senhor. Ao continuarmos a ler Juízes capítulo 6, versículo 13, nós vamos ver que Gideão foi um tanto quanto covarde. Apresentou algumas situações para sair do chamado do Senhor, apresentou algumas desculpas para não atender o chamado de Deus, mas o Senhor já o havia chamado de homem valente. O Senhor sabia do seu potencial, Deus conhecia a sua potencialidade, Deus sabia que Gideão poderia desempenhar o seu objetivo com relação a Israel. E no versículo 13... está escrito: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto?
E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Aqui nós vemos, irmãos, que Gideão, ele apresentou diante de Deus uma série de situações. A minha família é a mais pobre. Eu sou o de menor importância na casa do meu pai. Eu sou o menor da casa do meu pai. Olha, como posso eu fazer alguma coisa? Minha família é pobre. Minha família não tem uma condição social apresentável. Minha família não tem dinheiro. A minha família é humilde. Como posso eu fazer alguma coisa? Talvez sejam essas também as tuas desculpas. Talvez você chegue diante do Senhor e apresente uma série de desculpas. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou pequeno. Ah, eu não sou apóstolo, não sou pastor. Ah, eu sou um pastor, mas não sou reconhecido. Enfim, você pode apresentar uma série de situações como desculpas, mas eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor não se engana. O Senhor não se engana. Quando o Senhor chama alguém para fazer a obra, o Senhor está convicto que aquela pessoa tem capacidade para desempenhar a missão. É você chamado para fazer a obra do Senhor. Deus te chamou para desempenhar a obra. Não fique parado, mas vá e faça a obra do Senhor. Vá e faça a obra do Senhor. Não fique parado, não reclame de Deus, não reclame, não apresente as tuas justificativas, não aponte o teu dedo para o Senhor, mas vá, faça a obra do Senhor com prazer e com alegria. Nós vemos aqui, irmãos, nós vemos neste texto que Gideão levantou-se para reclamar do Senhor. Ele olhou para o Senhor no versículo 13 e disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amados, esse tipo de desculpa não serve. Não adianta você apontar para Deus e querer encontrar uma justificativa, apresentar uma justificativa para o problema, porque geralmente os problemas são gerados pelos próprios homens. É provável que Israel tenha perdido a comunhão com o Senhor, que Israel já não andasse nos caminhos do Eterno da forma que Deus requer. Por isso as fronteiras foram invadidas pelos midianitas. Tudo isto, irmãos, não joga por terra aquilo que Deus já fez anteriormente. Não, de forma alguma. Nós sabemos que o Senhor nos dá o direito de escolha. As pessoas escolhem e muitas vezes as pessoas têm escolhido errado. Algumas pessoas foram tão abençoadas, irmãos. Algumas pessoas foram curadas, foram abençoadas com prosperidade nos seus negócios, foram abençoados no círculo familiar, foram abençoados em todas as suas áreas, mas ao passar dos dias foram perdendo a comunhão com o Senhor, foram se esquecendo da grande obra de Deus e chegou a um ponto, meu irmão, que esta pessoa está numa situação ruim, numa situação difícil. Talvez ela olhe para cima e diga: Senhor, por que estou assim? Onde é que está a tua glória? Tu me abençoou tanto, como posso eu estar nesse estado? Eu quero afirmar para vocês, queridos, que esse estado lastimável só acontece quando as pessoas dão o lugar, quando as pessoas afastam-se do Senhor, quando eles buscam caminhos diferentes, quando eles procuram andar por caminhos que não são do Pai, quando eles abrem as portas para as obras da carne, abrem as portas para toda ação do mal. Quando o homem abre as portas para a ação do mal, ele tem a sua vida destruída, mesmo que
tenha experimentado no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, toda sorte de bênçãos de Deus, toda sorte de bênçãos celestiais, que tenha sido uma pessoa extremamente abençoada, usada na obra, poderosamente usada na obra, mas se viram as costas para o Senhor, se abraçam o mal, se abraçam a carne, essas pessoas estão tendenciosas a perder a comunhão com o Senhor. E como Israel naqueles dias contemplava apenas de longe o poder de Deus, foi o poder do Senhor que se manifestou naquela nação no passado, mas naqueles dias eles estavam sendo subjugados pelos inimigos, estavam sendo atacados pelos medianitas, eles já não conseguiam ver como se libertar dessa situação, porque perderam a visão de Deus. E eu quero chamar a tua atenção. Cuidado para você não perder a visão de Deus na tua vida. Cuidado para você não perder a visão de Deus. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, o Senhor fez uma promessa que aquele povo era o povo escolhido, que daria uma terra prometida àquele povo, e o Senhor honrou. Demorou tempos, sim, demorou bastante tempo, mas também tudo isso em decorrência da desobediência do homem, porque se o homem portar-se de uma forma que agradasse ao Senhor, certamente teriam recebido aquela terra prometida num espaço curto de tempo. No entanto, o pecado fez que eles padecessem no deserto, mas o Senhor honrou mesmo assim a sua promessa, e um dia Israel chegou diante de Canaã, e o Senhor permitiu que aquela terra fosse tomada como a herança prometida há algum tempo antes. Nós também precisamos entender isso, irmãos, que o Senhor tem feito promessas para a gente. O Senhor tem nos dado promessas, mas muitas vezes as promessas ficam distantes. Nós perdemos de vista as promessas. Isto porque nós abrimos espaço na nossa existência para o pecado, abrimos espaço na nossa vida para as coisas ruins, abrimos espaço para a nossa vida para a incredulidade, abrimos espaço para toda sorte de ação ruim do mal. E quando isso acontece, querido, nós vamos postergando a bênção de Deus na nossa vida. E pior, irmãos, nós começaremos a ser invadidos, tocados pelo maligno, tocados pelos espíritos ruins. Os espíritos maus passam a roubar a nossa bênção, a roubar aquilo que nós temos, e a nossa situação fica cada dia pior, cada dia difícil. Mas quando olhamos para o Senhor, quando clamamos, Senhor, tens misericórdia, Senhor, olha para o nosso estado, Senhor, tem compaixão, Senhor, tem misericórdia de nosso país, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, tem misericórdia do meu ser. O Eterno, Ele promove meios, promove situações para que a tua situação de vida, para que a tua vida seja totalmente restaurada para a honra e para a glória do Senhor. Mas, irmãos, vimos aqui também um Gideão que estava mais ou menos naquela situação, um tanto quanto desanimado. Já também não cria o suficiente em Deus. Já estava ali também com seu coração um tanto quanto balançado, eram situações complicadas. Mas o Senhor olhou para ele e conseguiu enxergar em Gideão. O Senhor olhou e conseguiu enxergar em Gideão um homem que era bravo, um homem que era valente, um homem que tinha forças. Um homem que tinha forças. Um homem que tinha coragem. E o Senhor chamou este homem. O Senhor chamou este homem porque o Senhor conseguiu enxergar nele, irmãos, conseguiu enxergar nele alguém que poderia ser usado para manifestar o poder. E no versículo 14 de Juízes, capítulo 6, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Eis aí, irmãos, uma palavra de confiança. Uma palavra de confiança.
uma palavra de bênção, uma palavra de autoridade, uma palavra que veio direta dos céus para aquela vida. Gideão, quando ouviu aquela palavra, ele não se convenceu de início, não se convenceu. Nós somos assim, irmãos. Nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos a Bíblia, vemos as promessas de Deus para as nossas vidas, mas nós não nos convencemos das promessas de Deus, nós não tomamos posse das promessas de Deus, nós queremos lutar contra o Senhor, nós queremos dialogar com Deus, relutar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós queremos bater de frente com o Senhor. Infelizmente isso é comum na vida da gente. Mas o Senhor dizia para aquele homem: vai nessa tua força, faz a obra que eu estou te comissionando, vai nesta tua força. Mas em contrapartida, Gideão teve coragem de olhar para o Senhor e falar: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai, e eu o que tem menos importância na casa do meu pai. Olha, irmãos, essa nossa visão particular, essa nossa visão pessoal, ela precisa ser quebrada em nome de Jesus. A nossa visão com relação a nós mesmos tem que ser diferente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nosso coração. Nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos faz enxergar as promessas do Senhor, e nós não podemos de forma alguma encontrar desculpas, seja elas boas ou ruins, para tentarmos escapar do projeto de Deus para a nossa vida. Se Deus tem um projeto na tua existência, não vá medir o projeto do Senhor segundo a tua situação social, segundo a tua situação financeira, segundo a tua situação de conhecimento. Talvez você não tenha estudo suficiente, você não fez uma faculdade, você não fez teologia, talvez você não tenha estudado tanto, mas eu quero afirmar para você que quando Deus chama, Deus não erra. Quando Deus comissiona, Deus não erra. Se Deus tem um chamado para a tua vida, vá e faça, não se omita, não se esconda, não fuja, não seja fujão como foi Jonas, não seja alguém cheio de desculpas como foi Moisés, mas vá e faça, porque Deus é contigo. Se Deus te chama, irmãos, você pode ter certeza absoluta que as tuas fraquezas já foram ponderadas. O Senhor já analisou as tuas fraquezas, já analisou as tuas incapacidades, já analisou tudo o que cerca a tua existência e já preparou para você algo novo. Já preparou para você algo novo, já preparou para você uma nova vida, já preparou para você uma vida de vitória. É preciso que você abrace o Senhor, que você abrace o Senhor. Não vire tuas costas jamais para o Todo-Poderoso, jamais, irmãos. Gideão era um homem que foi chamado pelo Senhor como uma pessoa valente, uma pessoa corajosa. Mas quando o anjo olhou para Gideão e passou para ele a missão, Gideão olhou para si e Gideão só conseguia ver em si fraqueza. Gideão não conseguia ver nada de bom em si. A minha família é pobre, eu sou de menor importância dentro da casa do meu pai, eu não tenho nada. Geralmente são essas as desculpas que nós oferecemos para o Senhor, não é verdade? Quantas pessoas falam desta forma? Eu não tenho capacidade, eu não sei o quê. Você apresenta um tanto de desculpas. É como se Deus fosse homem e pudesse se enganar, meu irmão. É como se Deus fosse homem e pudesse se enganar. Mas nós vemos, irmãos, que Gideão, mesmo apresentando as desculpas, ele foi sábio e ele procurou fazer prova de Deus. Não, tudo bem, se és tu, Senhor, se tu falas comigo, vamos tirar isso a limpo, vamos para uma prova, permita-me fazer uma prova, permita-me. E o Senhor, amados, permitiu que ele assim o fizesse.
permitiu que ele assim fizesse. O Senhor permitiu que ele assim fizesse. E Gideão olhou para o Senhor e disse: vou oferecer para ti um sacrifício. Vou oferecer para ti um sacrifício. E ele foi e preparou o cabrito com bolos asmos, com farinha. E colocou tudo isso numa cesta. Foi levado até o anjo. Quando o anjo olhou para aquela oferta de Gideão, falou para Gideão: coloca sobre a pedra. E o anjo apontou para aquela oferta e desceu fogo do céu e consumiu tudo quanto tinha ali. Essa foi a prova marcante na vida de Gideão. Foi a prova marcante que ele precisava. Talvez você também precisa, tal qual Gideão. Talvez esteja reclamando, colocando os poréns, mas até suscetível a aceitar a missão que Deus tem para você. Mas está inseguro. Ah, Deus, eu estou inseguro. Eu não sei se realmente é dessa forma. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se isso ou se é aquilo. Eu quero afirmar para você: não fique apenas nas desculpas, nas incertezas, mas dê um passo como Gideão deu. Dê um passo. Quando Gideão ouviu a promessa que o anjo havia falado para ele, e a promessa foi, versículo 16 de Juízes capítulo 6. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Olha a promessa que o Senhor fez para Gideão. Ele tomou essa promessa para si, irmãos, e num passo de fé, num passo de coragem, ele falou para o Senhor: eu vou apresentar diante de ti o meu sacrifício, eu vou apresentar diante de ti o meu sacrifício. E quando ele foi e apresentou o seu sacrifício, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, fazendo descer fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício. Gideão foi um homem de coragem, ele teve fé naquele momento, ele teve a sua vida transformada, e Gideão ouviu a voz do Senhor, e ele foi, e ele lutou, e ele teve a vitória, ele alcançou a vitória. Irmãos, quantas vezes nós estamos tal qual Gideão? Temos o chamado do Senhor, a situação é difícil, a situação que nos cerca é difícil, situação de tormenta, de dificuldades, de batalhas. Aparece o Senhor a gente e faz a promessa. Nós olhamos para o Senhor e achamos que a nossa vida é pequena demais, que nós não somos nada, que somos incapazes. Colocamos diante do Senhor um caminhão de desculpas. E muitos conseguem fugir da promessa de Deus, do chamado do Senhor, e estes passam o resto das suas vidas tristes, abatidos, jogados num canto. Mas alguns, amados, mesmo que inicialmente tenha mostrado as suas fraquezas, que tenha duvidado, que não tenha crido o suficiente, mas muitos deram um passo de fé. Deram um passo de fé, ouviram a promessa de Deus, ouviram aquilo que Deus tinha, ouviram aquilo que Deus tinha para eles. E esses irmãos fizeram com o Senhor um acordo. Vou fazer para ti um sacrifício, mostra a tua glória, mostra o teu poder, para que eu possa crer, para que eu possa ir, para que eu possa desempenhar a tua obra, para que eu possa fazer com êxito o teu chamado. E estes que assim agem, recebem do Senhor como Gideão recebeu a resposta, irmãos, a resposta. E esses vão e fazem a obra do Senhor, e experimentam o poder de Deus, e descobrem que o Senhor os ama, que o Senhor tem um projeto, que o Senhor quer usá-los, que o Senhor quer manifestar a sua glória através das suas vidas, e são pessoas que são usadas como instrumentos úteis para o reino dos céus, instrumentos que serão usados poderosamente a cada instante, a cada segundo do seu dia, para que o Senhor se manifeste, para que a glória do Senhor se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste. Eu não sei quem é você que me ouve. Eu não sei qual o chamado de Deus para a tua vida.
Eu não sei qual a promessa do Senhor. Eu não sei qual a situação que te cerca. Eu não sei o que acontece com você, com sua família, com sua empresa. Eu não sei o que acontece, não sei o que acontece. Mas eu sei de uma coisa: se o Senhor bater na porta da tua casa, se o Senhor bater na porta do teu coração, se o Senhor falar contigo, não se deixe dirigir, não se deixe dirigir por aquilo que te cerca, não se deixe guiar por aquilo que você consegue enxergar, mas vai pela fé, aceita o convite do Senhor, porque Deus tem a promessa, porque Deus quer mudar a tua sorte, porque Deus quer fazer você vencedor, porque Deus quer te fazer vencedor por sobre as dificuldades. Quando nós lemos a história de Gideão, veremos que este jovem, que antes era nada, de uma família pobre, foi extremamente usado por Deus, um homem valente nas mãos do Senhor, um homem que após dar o primeiro passo não voltou atrás, mas foi sempre usado pelo Senhor de uma forma sobrenatural, intensa, maravilhosa. Talvez falte para você dar o primeiro passo, talvez está lhe faltando dar o primeiro passo, e eu quero falar para você em nome de Jesus: hoje é dia para você dar o primeiro passo, porque Deus hoje te chama, porque Deus quer manifestar a sua glória na tua vida, porque Deus quer manifestar-se a você, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar poderosamente. Abrace a causa do Senhor, abrace a promessa de Deus e fale com o Senhor que você está pronto, que você está ali pronto para ouvir a voz do Eterno. E busque do Senhor aquilo que Ele quer para a tua vida. E vá e faça a obra do Senhor. Não se omita, vá e faça, mesmo que aparentemente seja difícil. Lembre-se, quem te convocou foi Deus, e Deus não se engana. É só você santificar a tua vida, encher-se com o Espírito Santo do Senhor, comendo a palavra, com dias de sacrifícios agradáveis de jejum, e você verá o Senhor manifestar o seu poder e a sua autoridade na tua vida. Faça dessa forma, meu irmão, faça dessa forma. Eu particularmente tenho visto isso na minha vida. Eu posso dar um testemunho pessoal. Um dia o Senhor chamou-me, eu olhei e também me achei fraco, me achei que não tinha condições, mas o Senhor insistiu comigo, não abriu mão da minha existência, e eu fui transformado, fui preparado, e o Senhor me deu o campo, e hoje eu tenho feito a obra do Eterno, e não me canso de falar do Eterno. E nós temos pisado na cabeça dos midianitas, e nós temos vencido a Satanás, dia após dia. É uma vitória após outra vitória, e o Senhor, irmãos, é este que nos abençoa e nos dá o poder que nós precisamos. Faça dessa forma também. Há um chamado de Deus para a tua vida. O Senhor está te chamando. Não te negues, mas levante e diga para o Senhor: eis-me aqui, faça na minha vida segundo a tua vontade, E certamente Deus lhe dará condições, lhe capacitará a andar como vencedor sobre a face da terra, fazendo a obra dele, fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você olhe para o Eterno e busque Deus cada vez mais, certo que Deus é contigo e que Deus não é homem. Se Deus te chamou, Ele não se equivoca, Deus não se engana, Ele sabe em quem Ele investe. E se Deus está investindo em você, é porque você tem condições de ser usado por Ele. Abra teu coração, abra teu entendimento, abra teus ouvidos e atenda o convite do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família
e que a paz do Eterno esteja sobre a tua existência hoje e sempre. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.